Olá, pessoal. Vamos então retomar o nosso tema de cocos gram-positivos, porque na aula passada nós vimos o gênero Staphylococcus e nessa aula de hoje a gente vai analisar então os Streptococcus e Enterococos. O que diferencia muito esse grupo Streptococcus e Enterococcus de Staphylo? Primeiramente, em relação à morfologia. Esses dois gêneros são compostos por cocos, ou seja, células arredondadas, imóveis, não esporuladas, anaeróbias facultativas, ah, que tem uma faixa de crescimento um pouco mais restrita que os estafilococos, uma exigência nutricional maior, bem maior do que os estafilococos, e morfologicamente uma das principais diferenças é o fato das células não serem tão redondas. Eles tendem a ser células um pouco mais ovaladas e, mais do que isso, geralmente essas células se encontram em cadeias, como a gente pode ver aqui, longas cadeias. Isso é muito comum em cavidade oral, ou eventualmente em pequenas cadeias e 2 a 2. Então, morfologicamente, há uma certa diferença estrutural que a gente consegue visualizar muitas vezes numa preparação, mas é claro que a gente vai precisar de outras características para poder separar exatamente. Mas vejam aqui, a gente tem essas imagens de microscopia eletrônica colorizadas, vejam como a gente tem as células bem mais ovaladas do que no caso dos estáfilos, não é? Então, como eu disse, essas são algumas características que eles têm, comparando com estafilococcus. As principais diferenças são eles têm muito mais exigências nutricionais, o que vai tornar um pouco diferente a disseminação, a facilidade de disseminação. A temperatura deles também não é uma temperatura faixa, não é tão grande como no caso dos estáfilos, e em termos de caracterização rápida, eles são catalase negativa. Então, isso é uma característica que é muitas vezes usada para diferenciar estafilococcus de streptococcus. E como esses estreptococos podem ser classificados? Se vocês forem procurar em livro, vocês vão ver que existem inúmeros esquemas de classificação, e um dos mais conhecidos e mais comuns de a gente ouvir ou ler é o padrão de hemólise. É muito comum a gente ouvir falar em estreptococcus alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos. Então, o que acontece? Como eu comentei em aulas anteriores, essas bactérias, estáfilos, streptos, outras bactérias, são capazes de produzir exotoxinas que estão secretadas para o meio externo e têm atividade citolítica. Como as primeiras provas foram realizadas em meios de cultura tipo agar-sangue, se observava que ao redor das colônias, você poderia ter, então, a destruição das hemácias, e por isso o nome é hemolisina. Mas, na realidade, a gente sabe, são citolisinas, não só específicas contra hemácias, mas também contra leucócitos e outros tipos celulares. O que acontece é que os estreptococos, dependendo do arsenal genético deles, eles podem ter diferentes padrões de hemólise. Então, se vocês observarem essa placa de Petri aqui, essa placa foi inoculada com 3 tipos diferentes de streptococcus, um que tem um padrão de alfa-hemólise, ou seja, a alfa-hemólise é quando nós não temos uma hemólise completa, uma destruição completa das hemácias, e mais do que isso, nós temos muitas vezes a redução da hemoglobina, então dá um espectro esverdeado para a colônia. Então, aqui nós estamos vendo a letra alfa, e é exatamente em decorrência de um tipo de padrão de hemólise, que é uma hemólise parcial, que a gente chama. A hemólise do tipo beta, como está apresentada nessa placa, é esse tipo de hemólise que a gente vê nessa figura do centro. As colônias crescem, as células secretam esses produtos, há a destruição completa das hemácias e a coloração ao redor da colônia volta a ser a cor do meio de cultura sem a adição de sangue. Então a gente diz que é uma hemólise total. Streptococcus beta-hemolíticos são bastante mais virulentos do que muitas vezes os alfa-hemolíticos, porque associada à produção dessas hemolisinas, nós temos uma série de outras toxinas também que são produzidas por esse grupo de streptococcus. E finalmente a letra gama, que indica streptococcus que não promovem hemólise, não produzem hemólise. Então eles são chamados de gama, na verdade, mas eles são anemolíticos, porque eles não geram, então, um halo de hemólise. Então, isso é um tipo de classificação. Se vocês olharem, por exemplo, a bula de um antibiótico,
certamente vocês vão encontrar lá Streptococcus beta-hemolíticos, ou ainda um outro nome, que é o próximo slide que eu vou falar com vocês, que é Streptococcus do grupo A. O que acontece? Esse padrão de hemólise foi uma das primeiras classificações, ou uma das mais antigas. E aí, uma pesquisadora chamada Rebecca Lansfield, ela em 1933, buscou diferenciar principalmente os Streptococcus beta-hemolíticos. Ela acreditava que era importante diferenciá-los. E o que ela fez foi, na época, ela acreditava que ela estava analisando os carboidratos da superfície da célula. Na verdade, hoje a gente sabe que por um problema técnico de preparação, de purificação de componentes celulares, na verdade nem sempre ela estava trabalhando com carboidrato, eventualmente ela estava trabalhando com outro tipo de molécula. Essa classificação, por mais que ela tenha caído em desuso, porque hoje em dia nós temos técnicas muito mais refinadas, com poder de resolução muito maior, a classificação de Lansfield é ainda muitas vezes mencionada. Então, o que acontece? Ela foi, então, purificando diferentes componentes de superfície, induzindo a produção de anticorpos e testando contra as amostras que ela recebia qual era o grupo de Lansfield que existia. Então, o que acontece? Nós temos, na realidade, vários grupos de Lansfield, está aqui A, B, C, D, etc. E que, na verdade, como eu falei, na realidade, hoje em dia, a gente não usa mais tanto a classificação, mas se usa muitas vezes a nomenclatura que ela utilizou. Então, por exemplo, o outro nome que vocês podem encontrar quando vocês forem olhar uma bula de um antibiótico, não é só beta-hemolíticos, mas vocês podem encontrar também Streptococcus do grupo A. Tá? Os artigos em inglês muitas vezes trazem a sigla GAS. GAS é Streptococcus do grupo A de Lansfield, então a gente já sabe, é a espécie efetivamente patogênica, é o Streptococcus pyogenes, que ele está muito associado principalmente a quadros de faringite. Faringite e eventualmente alguns outros tipos de doenças, mas ela é a espécie mais importante nos quadros de faringite e é a espécie mais bem conhecida. No entanto, nós temos, por exemplo, outras espécies, esse Streptococcus agalacti. O agalacti ele foi classificado como grupo B de Lansfield e ele está muitas vezes associado a quadros de febre puerperal. A febre puerperal é um quadro de sepse que muitas vezes gestantes após o parto têm, exatamente por algum tipo de traumatismo que ocorre na hora do nascimento da criança e, eventualmente, streptococcus podem acabar colonizando a mucosa uterina e se disseminar. Ou, eventualmente, eles podem promover meningites em crianças recém-nascidas. Então, isso é uma espécie que é agora classificado como grupo B de Lansfield. Na verdade, o Enterococcus, que até os anos 80 era classificado como Streptococcus, ele era chamado antigamente de Streptococcus fecalis, hoje em dia é conhecido como Enterococcus fecalis, foi classificado no grupo de Lansfield. Streptococcus da cavidade oral, vocês sabem, os Streptococcus são os primeiros colonizadores das superfícies orais, das superfícies dentais, melhor dizendo. Então, são eles os colonizadores primários de uma placa dental. Então, nós temos aqui salivários, sangues, eles são mites, mutans, são todos Streptococcus orais, sendo que alguns receberam já uma classificação de Lansfield. Então, eu repito, eles são Streptococcus que são separados por essa classificação. Hoje em dia não se faz mais, ou raramente se faz, porque a gente tem metodologias mais precisas. Mas, de qualquer forma, muitas vezes vocês podem ouvir falar, Streptococcus do grupo D ou Streptococcus do grupo B. Então, é só para explicar aqui o que é essa classificação. Então, o que acontece? Quais seriam as principais diferenças de uma infecção ou de um processo infeccioso causado por Streptococcus? Eu vou falar principalmente, quase que 100%, da espécie Pyogenes, ou seja, do grupo A de Lansfield, dos Streptococcus beta-hemolíticos. Vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar que essa espécie é uma espécie que dispõe de inúmeras proteínas de superfície que permitem a colonização
da pele e das mucosas. Vocês vão ver a quantidade de proteínas capazes de se ligar à fibronectina, a colágeno, a diferentes superfícies, a diferentes receptores celulares. E exatamente por isso, geralmente os processos infecciosos por Streptococcus pyogenes, eles vão ficar restritos à nasofaringe e à pele. Na maioria dos casos, esses processos vão ser resolvidos aí. É muito interessante porque, apesar da gente viver esse drama da resistência das bactérias aos antimicrobianos, a espécie Streptococcus pyogenes, ela até hoje é sensível à penicilina. Existe, se eu não me engano, um relato, ou pouquíssimos relatos, de linhagens de Streptococcus pyogenes resistentes à penicilina. E, na verdade, eles vêm sendo contestados, porque aparentemente não é a espécie que é resistente, a célula que é resistente, e sim o fato dela estar no biofilme e a penicilina não conseguir penetrar muito bem no biofilme. Segundo, Streptococcus que conseguiram colonizar camadas um pouco mais inferiores da pele, também ficaram protegidos, a penicilina não chegou lá. Então, é uma coisa inexplicável, mas é um fato. Até hoje, uma das drogas de escolha para o tratamento de infecções por Streptococcus pyogenes é a penicilina, felizmente. Então, o que acontece é, normalmente os processos vão ficar restritos à pele e à mucosa. Então, como eu já disse para vocês, aquela faringite por Streptococcus é a mais comum, é o tipo de faringite, o indivíduo tem aquelas placas brancas. Essas placas brancas muitas vezes são placas de pus e é classicamente associado a Streptococcus pyogenes. Então, o poder de colonização dessa espécie é assim marcante, tá? E o que vai acontecer é que, eventualmente, seja por uma ruptura acidental da continuidade de célula do tecido aqui, ou eventualmente decorrente de um processo patológico, algumas linhagens têm a capacidade de invadir mais os tecidos, mas novamente a tendência é eles ficarem localizados. Quadros mais raros vão envolver uma disseminação. Então, não é como é no caso do Staphylococcus aureus, onde ele consegue se disseminar para vários órgãos. O estrepto consegue, mas a frequência é bem mais baixa. Vocês vão ver em outros slides, eu vou mostrar a proporção, a quantidade de doenças causadas por Streptococcus pyogenes. Então, ele pode sim vir a se disseminar. Geralmente, quando isso acontece, ele vai causar quadros bem mais graves. Da mesma forma que o estáfilo, ele tem um arsenal de toxinas, talvez não tão grande quanto o de Staphylococcus. E uma característica que é impressionante nos Streptococcus é a capacidade que eles têm de sabotar as respostas imunes, seja inata, seja adaptativa. E existe uma outra característica de doenças estreptocócicas, que é o desenvolvimento de respostas autoimunes. Por uma questão de mimetismo molecular, muitos antígenos produzidos por Streptococcus acabam sendo bastante semelhantes a moléculas nossas, moléculas consideradas como próprias. E por conta dessa reação cruzada, eu posso ter, especialmente em indivíduos que têm infecções repetitivas por Streptococcus pyogenes, eu posso ter quadros, por exemplo, de febre reumática, tá? Seja uma febre reumática daquela mais disseminada, que a pessoa começa a ter problemas nas suas articulações, um tipo de artrite, tá? Isso nada mais é do que uma resposta imune cruzada. Na verdade, são antígenos do Streptococcus pyogenes que são muito comuns. Ou eu posso ter quadros de febre reumática que afetam o coração. Por quê? Porque já se viu que determinadas porções da miosina muitas vezes podem ser semelhantes a determinadas proteínas de superfície do Streptococcus pyogenes. Eu vou comentar já já com vocês. Então, o que acontece é, a gente tem, então, uma variedade de doenças estreptocócicas, mas, na verdade, não acho que são tão distintas, tão exuberante esse tipo de manifestação como no caso do estáfilo. Então, o que acontece é, veja, aqui está indicando que essas seriam as portas de entrada, nasofaringe, tá? É a porta onde eles colonizam predominantemente, embora a pele possa ser colonizada, a gente vai ter casos de impetigo, a gente vai ter erisipela, está aqui,
quadros mais de pele, mas a porta de entrada e a via principal de disseminação dos estreptococos é a nasofaringe. E, eventualmente, então, eu posso ter uma manifestação em outras partes do corpo, por exemplo, uma pneumonia, eventualmente, uma meningite, uma otite, tá? Mas as principais doenças vão estar associadas muito à pele e às mucosas, e como eu falei, eventualmente a gente pode ter quadros de respostas imunológicas cruzadas, ok? Então, o que que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui algumas imagens, vejam, isso é um quadro de faringite, onde a pessoa está começando a apresentar aquelas placas, isso é clássico de streptococcus. Impetigo, como eu já mostrei na aula de estáfilo, de novo, a gente tem a formação daquelas bolhas, isso vai vir a supurar, esse abscesso pode acabar supurando, a pessoa pode ter, às vezes, um espalhamento dessas lesões, mas geralmente isso é de tratamento bastante simples, tá? O que que acontece? Muitas vezes eu posso ter quadros onde o Streptococcus ele consegue colonizar porções um pouco mais inferiores da pele, tá? E ele, de novo, ele começa a produzir algumas toxinas, existe uma toxina chamada toxina eritrogênica, tá? Que é uma toxina que promove essa reação inflamatória e por isso a pessoa passa a ter essa região avermelhada na pele. Isso é bastante comum. Existe um quadro que, na verdade, é chamado de escarlatina, está aqui. Na escarlatina é quando eu tenho uma colonização mais profunda ainda do Streptococcus, onde agora, de novo, as toxinas produzidas por ele vão induzir reações inflamatórias e as pessoas passam a ter uma vermelhidão da pele. Então, aqui a gente está vendo a face dessa criança e a gente está vendo aqui a região da axila toda avermelhada, isso é por conta da toxina que está circulando, tá? É uma toxina eritrogênica, que a gente chama. Só que, na verdade, o Streptococcus pyogenes, ele é famoso por causar faringite e muito famoso, tanto que alguns jornais bem bombásticos dizem, é a bactéria que come carne, bactéria que come gente. Na verdade, ele é muito conhecido por causar um quadro chamado de fasciite necrosante. A fáscia é como se fosse uma rede fibrosa, principalmente de colágeno, que fica ao redor de todos os músculos, ao redor dos órgãos, meio que mantendo esses órgãos, e não só a estrutura deles, mantendo a forma, mantendo o posicionamento deles. Pois bem, Streptococcus pyogenes podem produzir inúmeras proteases, e são proteases muito agressivas que saem destruindo a fáscia, e saem destruindo, na verdade, então, o músculo, o tecido mesmo muscular, e a pessoa tem lesões muito feias, tá? Que se não forem tratadas rapidamente, são lesões que são de difícil tratamento. Vejam isso aqui, tá? Então, aqui eu tenho um quadro de fascite necrosante, que aqui é após o tratamento, aqui a gente está vendo a formação da destruição celular, o extravasamento de conteúdo celular, inclusive de sangue causando essas bombas, olhem bolsas, olhem a vermelhidão desse tecido. Então, na verdade, o Streptococcus pyogenes é a espécie que tem o maior potencial patogênico, ele tem armas da mesma forma que o estáfilo, no sentido de ter poder colonizador, poder de disseminação toxigênico e, além de tudo, uma capacidade de evasão do sistema imunológico. Eu vou começar a discutir a virulência de Streptococcus pyogenes agora na segunda metade da aula. A gente encerra, então, essa primeira e eu dou sequência, então, discutindo um pouco sobre a virulência. Muito obrigada.